E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou estar aqui fazendo a nossa primeira vídeo aula de geografia, certo, gente? Vocês não podem estar aqui no colégio devido aí ao surto do coronavírus, mas nós, professores, estaremos aqui preparando as videoaulas para vocês, que vocês possam estar acompanhando com o manual em mãos nesse exato momento, para a gente dar sequência aqui no conteúdo, porque, pessoal, a gente não pode parar, né? Certo, gente? Então, ó, vou mostrar para vocês aqui da onde eu parei. Então, seguindo aí a nossa última aula, eu estava falando a respeito da ordem geopolítica, estava falando para vocês a respeito do mundo bipolar, certo? Estão lembrando? Vai relembrando aí, né? Tudo isso aí que a gente viu durante as aulas. Países do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, Guerra Fria. Última coisa que eu falei para vocês foi a respeito lá do mundo ocidental, né? A divisão lá do muro de Berlim. Estão lembrados, né, gente? Bom, o que eu preparei para vocês? Seguindo aí, porque na verdade esse conteúdo eu terminei. Nós vamos só agora fazer o quê? A correção do aplicando o seu conhecimento. Eu sei que não deu tempo para eu passar o aplicando o seu conhecimento para vocês, mas eu preciso adiantar aqui essa aula. Então, eu quero que vocês, com o manual em mãos, façam aqui a correção comigo. Acompanhem, vê lá as questões, que eu vou estar aqui lendo as questões para vocês e vou estar aqui mostrando, né, algumas informações, as respostas, e aí vocês vão estar acompanhando comigo aí. Certo, gente? Deixa eu pegar o manual aqui, que eu vou estar lendo as questões e vamos discutir cada uma dessas respostas. Acompanhe comigo aí o oitavo ano. Fique esperto, hein? Sem dormir. Então eu vou ler aqui, acompanhe aí. Olha só. Aplicando seu conhecimento, é lá da página 45 até a página 47. Vamos ver aqui, são 9 questões e as respostas estão na lousa e eu vou explicar cada uma delas. Vamos lá, primeira questão. Diz o seguinte: com base nos seus conhecimentos e no que estudamos até o momento sobre as diferentes formas de regionalização do mundo, desde a Guerra Fria, observe a imagem a seguir com atenção e responda. Então, na questão número 1, tinha na verdade uma imagem, né? Como se fosse um tabuleiro de xadrez, e aí mostrando essa questão aí, porque quem gosta de xadrez, não sei se alguém de vocês gosta de jogar ou já jogou, sabe que o xadrez, gente, é um jogo assim muito interessante, porque envolve a questão do raciocínio e também o quê? Das famosas estratégias. E quando eu falo em estratégias, tem a ver com a questão geopolítica, que os países, quando dominavam outros territórios, usavam muito o quê? A ideia da estratégia. Então essa questão, ele diz o seguinte, ó: você conseguiria apontar qual é a relação desta imagem com a geopolítica? Olha a sugestão de resposta que eu coloquei para vocês aqui. Sugestão de resposta: assim como em um jogo de xadrez, a estratégia faz parte da geopolítica. Ok? Então aqui uma sugestão de resposta mostrando a importância das estratégias para você o quê? Vencer o inimigo. Para você o quê? Dominar novos territórios. Então a estratégia, ela é de suma importância. E era isso que essa questão número 1 estava pedindo. Bora? Questão número 2. Vou ler a questão. A 2 também tem uma imagem, tá? Ele fala aí de um conflito num país africano, né, que é a República Democrática do Congo. Olha o que ele fala na questão. Número 2. Estudamos que no mundo atual existem vários conflitos geopolíticos por territórios. Com base nisso, observe a legenda da imagem a seguir e depois responda a pergunta. Aí ele colocou lá uma imagem, né, de soldados lá desse país, né, República Democrática do Congo, certo? E ele fala um pouquinho embaixo da imagem, ele fala lá, ó, vou ler para você aqui: Exército da República Democrática do Congo, África, lá em 2012. A República Democrática do Congo, um dos maiores países do mundo, sem um governo funcional, sofre com ataques de países vizinhos, sendo um dos países mais ricos em recursos naturais, tem sido saqueado pelas nações vizinhas e rebeldes. Pessoal, como que fica um país que tem tanta riqueza natural como o Congo, sem ter uma segurança, sem ter um controle de suas fronteiras? Como é que fica? Então a gente percebe aqui que esse país sofre muito com ataques dos seus países vizinhos.
Porque é um país que abriga muitos recursos naturais e como esse país não tem controle, não tem segurança, né, a questão do exército, né, o Estado não tem uma política funcional de segurança, né, de controle desse território, então os países vizinhos acabam o quê? Invadindo e o quê? Extraindo todos esses recursos naturais aí nesse país. Então é um país que sofre muito com essa questão aí geopolítica, né, essa relação desse país com seus países vizinhos. Sugestão de resposta aqui para vocês aqui, porque ele pergunta o seguinte, ó, podemos dizer que o conflito na República Democrática do Congo é um conflito geopolítico? Justifique sua resposta. Olha aqui, gente. Sim, pois se trata de um conflito estratégico. Olha a estratégia de novo aqui. Pela fragilidade do país, que não possui um governo funcional. Ok? É um governo que não oferece o que? Segurança, né, no seu território. Assim, os países vizinhos conseguem invadir o seu território e saqueando os seus recursos naturais. Tudo bem, gente? Então era isso que a questão número 2 pedia a respeito dessa geopolítica que ocorre nesse país africano. Tudo bem? Questão 3. Seguindo. A 3 também é para você analisar o mapa. Vou ler aqui e você acompanha no manual, hein? Bora lá! A partir dos seus conhecimentos sobre a geopolítica, explique quais são as relações de poder representadas no mapa a seguir. Aponte qual a estratégia dos países ao criarem um arsenal de armas nucleares. Tá? Aí ele colocou, né, o mapa mundi e colocou aí um círculo enorme em 2 países, na verdade, 2 potências, né, durante a Guerra Fria, que foram aí os Estados Unidos da América e a União Soviética. Tudo bem? Então, gente, o que ele quer a respeito dessa questão? O que ele quer? Na verdade é o seguinte, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética são 2 países detentores de armas nucleares. Por quê, gente? Isso é uma forma de fortalecer o seu exército, você o que? Fortalecer o seu território. Então, isso são questões que durante a Guerra Fria, esses 2 países, eles participaram da famosa o quê? Corrida armamentista. O que era isso? Isso era a ideia o quê? De você produzir armamentos poderosos. Isso como uma forma de você dar segurança ao seu território, uma proteção, um sinal de defesa. Ok? Olha, eu coloquei aqui uma sugestão de resposta para vocês aqui. O que o mapa representa? O mapa representa o poder dos países Estados Unidos e a União Soviética no mundo, baseado no que, gente? No seu armamento nuclear, né? As famosas armas, bombas nucleares. A estratégia desses países é demonstrar poder para garantir o controle do seu território. Tá ok? Então a resposta 3 está na lousa. Acompanhem e façam aí. Acompanhem comigo. Vamos para a questão 4. A 4, pessoal, era uma questão aí para você o seguinte. Vou ler aqui. 4. Lembre-se do que aprendeu sobre as ideologias capitalista e socialista. Identifique quais das características a seguir estão associadas a cada uma delas. Marque. Se for socialista, você marca 1. Se for capitalista, você marca 2. Aí ele colocou, né, algumas frases. Aí você tem que colocar aí de parênteses se é uma frase do sistema socialista ou se essa frase é do sistema capitalista. Então vamos lá. A primeira frase é distribuição justa de renda. Isso é uma característica do sistema socialista. Ok? Então, ó, eles pregam o quê? A igualdade entre as pessoas. Então, é número 1. Segundo, geração de lucros para os proprietários dos meios de produção. Gente, falou em lucro, estou falando o quê? Capitalismo. Então, é uma característica do capitalismo. Então, é número 2. Próximo, venda da força de trabalho. Quem trabalha com a venda da força de trabalho é o sistema capitalista. Tem lá o patrão e tem o quê? O trabalhador. O trabalhador vende sua força de trabalho. Em contrapartida, o patrão te dá um salário. Certo? Então, é número 2. Próximo, extinção da propriedade privada dos meios de produção. Gente, quem prega isso é o socialismo. Ele quer o quê? Extinguir toda propriedade privada.
Então quem comanda? Somente o Estado. Então é uma característica do socialismo. Isso é socialismo número 1. Próximo. Distribuição desigual de riquezas. Espera aí, se o socialismo prega igualdade, só pode ser o que então? O capitalismo. O capitalismo, gente, ele vai gerar essa desigualdade. Não tem como, certo? Essa desigualdade social de riquezas é uma característica do sistema capitalista. Então é número 2. E a última, separação entre os trabalhadores. Olha lá, separação entre os trabalhadores. Isso é uma característica do capitalismo. Número 2, certo? Burguesia, os donos, somos donos dos meios de produção. Proletariado, são quem? Quem vende a sua força de trabalho. No caso, são os trabalhadores. Certo? Próxima questão. Questão 5. Vamos ver aqui o que ele pede da questão 5. Questão 5 é leitura de uma imagem. Tá certo? Vou ler aqui a questão, depois vamos ver o que essa imagem está querendo dizer. Sim, uma questão lá do Unicamp. Bem interessante, por sinal. O cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental durante o período da Guerra Fria. O texto diz: 2 infâncias. Na União Soviética, que é da parte superior, tá certo? Crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nos países capitalistas, que é na figura inferior, ele mostra milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo, tá? Então nessa imagem aqui, ele colocou lá, aqui, essas crianças felizes, representando o sistema socialista. E nessa imagem inferior, crianças aí em situações, condições ruins, né? De trabalho, né? E de vida. Então você vê aqui uma característica do sistema capitalista, certo? Então, o que ele pede aqui, ó? Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? Gente, aqui é uma propaganda socialismo. Se é uma propaganda socialismo, logicamente que está fazendo o quê? Uma crítica pelo modo do sistema capitalista, né? Aqui o que vai pegar a questão o quê? Da desigualdade. O capitalismo, ele gera desigualdade socioeconômica. É uma característica marcante do capitalismo. Não tem como a gente fugir disso. Ok? Então, olha aqui, na questão 5. O cartaz descreve o quê? A desigualdade social existente dentro da sociedade capitalista. Então, no capitalismo, tem como uma pessoa ter maiores bens do que outras, certo? Porque às vezes é mérito da pessoa. A pessoa batalhou, conquistou, então a pessoa tem esse mérito de ter mais do que outras, certo? Seguindo. Questão 6. Na questão 6, era para você analisar em 3 projeções cartográficas, tá? Vou ler aqui. 6. Observe os mapas a seguir e aponte qual dessas formas de representação foi muito utilizado durante a Guerra Fria. Aí, gente, você vai assinalar a figura A, né? Que é essa projeção aí que vê de cima para baixo, né? Então, durante a Guerra Fria, eles utilizaram muito essa representação, essa projeção cartográfica, né? Que muitos chamam de Buckminster Fuller, né? Essa projeção aí. Então, é a figura A. Questão 7. Na questão 7, vou ler aqui. Com base no que você estudou sobre as formas de regionalização do mundo durante a Guerra Fria, complete o quadro, citando o nome de ao menos 3 países pertencentes a cada grupo. Lembra que eu falei para vocês? Aqui, ó, antigamente existia uma regionalização que classificava os países em países do primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Hoje não existe mais essa regionalização. Quando terminou o socialismo lá na década de 90, essa regionalização deixou de existir. Mas é importante que vocês conheçam que já existiu, como eu já falei para vocês, em sala de aula. Então aqui é para vocês escolherem 3 países de cada mundo. Eu citei alguns aqui. No primeiro mundo, coloquei Estados Unidos, Canadá, Japão. São os países ricos, desenvolvidos. Do segundo mundo, são os países socialistas, que eram Cuba, a União Soviética e Vietnã. Tá? Tem outros aqui também. E do terceiro mundo, que era composto por países pobres, países subdesenvolvidos. Citei 3 países: África do Sul, México e Índia. Aqui, gente, são sugestões de resposta. Você poderia estar citando outros países. Certo? Bora lá. Questão agora 8. Questão 8, uma questão aí da Unifenas, né? Ele fala a respeito aí do Muro de Berlim. Tem um textinho aqui. Ele fala aqui, mas não vou ler o texto não, já vou direto para a pergunta para ele ganhar tempo. Então, um texto que fala sobre a divisão da Alemanha, né?
a criação lá da Alemanha, eu falei para vocês, foi dividido lá em Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, tem lá a questão do Muro de Berlim, foi construído, ok? Vamos ver o que a pergunta pede aqui. A construção do Muro de Berlim em 1961 visava o quê? A resposta correta é a letra C. Olha lá, impedir o fluxo de pessoas para a Alemanha Ocidental capitalista. Lembra, quem construiu o muro foi o quê? O pessoal da Alemanha Oriental, ou Berlim Oriental, tá certo? Porque o fluxo de pessoas do lado oriental para o lado ocidental estava muito grande, certo? Então, devido a essa situação, o pessoal lá de Berlim Oriental acabou construindo o muro, né? Porque, gente, o lado ocidental estava mais próspero, a economia estava bem, tinha empregos, e o lado oriental estava em situação péssima, ok? Então, esse foi o motivo aí do fluxo de pessoas e também da construção do Muro de Berlim. E a questão 9, uma questão aí de falso ou verdadeiro. Sobre o fim da União Soviética, socialista, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, a primeira questão aqui. Apesar do fim da União Soviética, o sistema socialista permaneceu na maioria dos países do mundo? Isso é falso. Então, quando acabou a União Soviética lá em 1991, o socialismo entrou em crise, né? E acabou que o capitalismo, né, saiu saiu vitorioso nesse conflito geopolítico aí. Então, isso é falso. Segunda, uma das principais causas do fim da União Soviética foi a crise econômica e a insatisfação da população com o sistema socialista. Perfeito, não tenho o que tirar nessa frase aqui, é verdadeiro. Terceiro, os altos investimentos no setor militar e em tecnologias durante o período da Guerra Fria agravou a crise econômica da União Soviética. Também é verdadeiro, né? A União Soviética, gente, durante a Guerra Fria, gastou muito dinheiro, né? Com tecnologia, com armamentos, tá? Em detrimento da população. Então, chegou um certo momento aí que não tinha dinheiro mais para comprar alimento. O povo, né, viveu aí uma situação caótica, né? Principalmente ali no final da década de 80, por isso acabou entrando em crise, né? O sistema socialista. Então, também aí é verdadeiro. A próxima, com a queda da União Soviética socialista, houve a expansão do capitalismo. Perfeito. Que é o sistema adotado por quase todos os países do mundo. Perfeito. Isso aqui é verdadeiro. Tá? E a última é falsa. Sabe por quê? Junto ao fim do sistema socialista, houve também a queda do sistema capitalista. Que queda do sistema capitalista, gente? Para com isso. Nós vivemos, o mundo hoje é capitalista. Com exceção de alguns países que são socialistas, o mundo hoje é capitalista. Então, quando o socialismo entrou em ruínas, em crise, acendeu mais ainda o modo do sistema de produção do sistema capitalista. Tudo bem, galerinha? Então, a gente finaliza assim a correção desse aplicando o seu conhecimento. Espero que vocês estejam realmente acompanhando, né? Ver aí a questão, se tiver dúvidas, e vocês vão mandando para mim aí na Genedu, na medida do possível a gente vai respondendo aí. Mas eu creio que ficou bem explicado, de uma forma bem sucinta. Espero que vocês tenham gostado e aproveitando bem essas videoaulas, ok? Então, vou estar encerrando por aqui e logo logo vou estar enviando mais videoaulas para vocês de um novo assunto. Nosso próximo assunto, nós vamos falar sobre o mundo multipolar, que é esse mundo que nós estamos vivendo hoje, onde tem o quê? Vários polos de poder. Isso eu já comentei um pouquinho na sala de aula. Certo, Oitavo ano? Então eu fico por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.